10 Guild Wars capítulo 28, uma questão pesada. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Eva. Draco. Os dois involuntariamente murmuraram os nomes um do outro enquanto olhavam atordoados um para o outro. Era como se pequenas granadas tivessem explodido dentro dos seus crânios. Os dois estavam cientes um do outro, mas se abstiveram de abordar a outra parte devido ao relacionamento tenso entre eles. Quem imaginaria que eles estariam cara a cara em menos de uma semana em suas novas vidas? Embora Eva não soubesse que Draco havia reencarnado com todas as suas memórias, Draco também ignorava a decisão de seu benfeitor de permitir que Eva recuperasse suas memórias de sua vida passada. De certa forma, Eva também era uma reencarnadora, mas sem que sua antiga alma substituísse a nova. Mas, novamente, o que era uma alma se não memórias fundidas? No entanto, tal debate ficou para outro dia. Ela tinha todas as suas habilidades e habilidades devido às suas memórias antigas, assim como Draco. Ela tinha sido razoavelmente discreta, ao contrário de Draco, porque ela não queria roubar os holofotes dele. Chame isso de reparação. Afinal, embora ela tenha arruinado a vida dele, foi em outra linha do tempo. O Draco aqui não tinha absolutamente nada a ver com ela, mas as emoções frequentemente interferiam na lógica mecânica. Draco também fingiu não reconhecer a existência dela. Depois de vencer a guerra de guildas e reencarnar em uma nova vida, sua perspectiva mudou aberta e sutilmente. Ele não estava mais preso ao seu ódio, mas ainda havia um pouco de raiva e tristeza por todo o assunto, e conhecê-la assim fez com que essas emoções se manifestassem. Eva sentia uma culpa imensurável em relação a Draco enquanto ele próprio sentia um caos de emoções que iam da saudade ao ódio. Os dois ficaram ali em silêncio, olhando um para o outro por um longo tempo. Olá. Onde diabos uma coisa bonita e como você apareceu? A voz fofa de Sublime Notion rapidamente quebrou a tensão enquanto ela olhava para Draco com um brilho nos olhos. Draco não pôde evitar estremecer devido ao olhar dela. Embora gostasse da aparência dela, Draco a conheceu em sua vida passada de uma maneira muito diferente. Era fato que Draco era filho único. Naquela época, ele era um pouco infeliz e fofo, além de bonito, então Sublime Notion gostou dele. Ela tinha sido uma espécie de irmã mais velha para ele, ensinando-lhe os prós e contras de ser um playboy, além de ajudá-lo a roubar corações. Ela também foi quem conectou Draco e Eva e estava muito feliz com o relacionamento deles. Foram os três buscando, elaborando e brincando juntos. Os sentimentos de Draco em relação ao Sublime Notion eram puramente positivos, mesmo durante sua fase de ódio. Ela tentou várias vezes preencher a lacuna e mediar a questão, mas Draco não estava disposto. Mas devido aos seus sentimentos por ela como sua irmã mais velha, ele nunca foi longe demais na guerra em relação a Eva e suas próprias famílias. Afinal, seus pais estavam mortos e ele não tinha irmãos. Seria um golpe irrecuperável assassinar a família de Eva e também a de Sublime Notion. No entanto, aqui estava sua irmã mais velha olhando para ele com uma pitada de interesse sexual. Por que ele não se encolheria por dentro? Ao contrário da mídia, Draco achou a ideia de incesto realmente desconfortável. Sim, os dois não compartilhavam nenhuma relação de sangue, mas ele ainda a via como sua verdadeira irmã mais velha. Ainda assim, ela conseguiu quebrar a tensão com sua pergunta descarada. Draco pensou em maneiras de sair daquele encontro, mas algo nele parecia relutante. Provavelmente seu apego passado por esses dois. Estou aqui para construir uma base para minha guilda nesta área. Abra o crânio de Draco, vasculhe tudo com uma lupa, e você ainda não conseguirá encontrar uma razão para ele não ter mentido para eles, em vez disso falando a verdade. Os olhos de Sublime Notion se arregalaram. Embora Draco tivesse sua capa do arauto equipada, identificá-lo era um sonho para os jogadores atuais. Caso contrário, os caras aleatórios na beira da estrada não o teriam perseguido desde o primeiro anúncio. Mas pelas palavras dele, ela foi capaz de somar 2 mais 2. Aparecer aleatoriamente aqui significava que o sujeito se teletransportou para cá. Como não havia meios oficiais de fazer isso, ele não poderia ser um jogador aleatório, mas sim alguém que poderia se teletransportar sozinho. Significava ter uma habilidade de pescar ou um item, arma que tivesse habilidades de teletransporte. Ambos estavam além das possibilidades dos jogadores atuais. O único jogador que poderia fazer algo assim teria que ser aquele invencível Draco. Uau!
O jogador indiscutivelmente mais poderoso e experiente do mundo atual de Bondless estava bem diante dela. A frequência cardíaca de Sublime Notion acelerou rapidamente com o pensamento. Ele também disse que estava aqui para construir uma base para a sua guilda, não para sua futura guilda. Tomando sua palavra literalmente, isso significaria que sua guilda já existia, ainda não havia sido formada. A única guilda disponível atualmente era a Guilda Umbra, cujo líder era o companheiro Draco. Tudo alinhado. Mas só para ter certeza. Você é o líder da Guilda Umbra. Draco, certo? As palavras de Sublime Notion saíram agitadas, a excitação audível em sua voz. Sim, esta é correto. A resposta sem hesitação de Draco quase a fez desmaiar por causa da onda de sangue. Sublime Notion não se considerava mesquinha, mas seus gostos eram limitados apenas a homens bem-sucedidos nas áreas de interesse que ela compartilhava. Mesmo que Draco tivesse $1 bilhão, ele seria incapaz de conseguir um beijo dela, muito menos de seu coração. Mas como uma jogadora ávida e atualmente encantada com Bondless, o poder e o sucesso de Draco comoveram seu coração a tal ponto que ela mal conseguia pensar. É isso? Os céus finalmente me concederam meu príncipe encantado. Com isso em mente, seu primeiro ato foi confiar imediatamente em suas armas testadas e comprovadas, seus peitos enormes. Ela deu uma risadinha fofa, sacudindo intencionalmente seus seios impressionantes, criando uma cena que faria qualquer indivíduo com tal preferência enlouquecer. Draco infelizmente era mais um homem burro, mas ainda assim seria mentira dizer que ele não se comoveu. No entanto, no instante em que essa noção apareceu, uma repulsa repentina borbulhou e esmagou totalmente aquela imagem. Era o mesmo que um jovem ter uma mãe, uma tia ou uma irmã atraente. Naturalmente, tais pensamentos passariam por qualquer sujeito com níveis agradáveis de testosterona na mente de seu corpo, mas ele sentiria repulsa instintiva. Foi a mesma coisa aqui. Tudo bem, Sublime, é o suficiente. Quero falar com Draco a sós. Rivetingnight decidiu aguentar a bala e resolver o nó em seu coração. Ela não sabia por que o Draco nesta linha do tempo era tão hábil quando aquele em suas memórias demorou mais para atingir esse nível, mas ela atribuiu isso à teoria do multiverso. Afinal, ela estava em uma linha do tempo alternativa. Ela estava bem ciente de que, segundo essa teoria, universos diferentes poderiam ter eventos e histórias semelhantes, mas sempre havia um caminho divergente. Draco ficou surpreso que Rivetingnight o destacaria. Será que a beleza dele a comoveu a ponto de ela não conseguir mais se conter? Isso pode ser possível. Afinal, ele era o cara mais ousado do mundo. Suspiro. A maldição da beleza é algo que lamento. Se Rivetingnight pudesse ouvir os pensamentos de Draco, ela poderia simplesmente decidir continuar sua velha guerra ali mesmo. Sublime Notion ficou indignado a princípio, mas desistiu com um suspiro. Afinal, essas duas melhores amigas se declararam irmãs. Eles também juraram que não importa o que acontecesse, nunca brigariam por um homem. Mesmo que ambos amassem o mesmo homem, cortariam sem hesitação todos os laços românticos com o sujeito. Nenhum cara valia a pena sua eventual discórdia por causa do amor. No raro caso em que ambos amassem o sujeito a ponto de não conseguirem romper, não importa o que acontecesse, eles simplesmente se casariam com ele. Você pode tirar qualquer coisa delas, mas a irmandade delas era algo que elas preferiam morrer a desistir. Foi por isso que Sublime ainda ficou do lado de Rivetingnight, embora Draco fosse seu irmão mais novo não oficial. Embora ela compartilhasse laços pseudo-familiares com os dois, seu voto na noite Riveting era inviolável. Suspiro. Você Eva. Se você quer tanto um pepino, você necessariamente tem que expulsar sua amada irmã assim? Sublime Notion perguntou com um sorriso travesso. Suma. Noite rebitante rugiu. Estou lutando agora. Eu definitivamente não quero ver você recebendo a bênção de Lord Draco aqui, T.I. Sublime Notion teve que dizer a última parte enquanto fugia, já que Eva jogou uma faca em sua direção. Ela finalmente deixou seu campo de visão completamente. Quando os dois ficaram sozinhos, os dois apenas se entreolharam em silêncio, imaginando como lidar com o elefante na sala. Draco decidiu assumir esse papel já que Rivetingnight decidiu expulsar sua amiga. Posso perguntar por que essa linda jovem senhorita gostaria de conversar com esse sujeito arrojado aqui? Draco perguntou com um sorriso gentil. Você. Sem vergonha.
Rivetingnight não conseguiu se conter e respondeu da mesma forma que sempre fazia quando Draco se elogiava. Toda sua reação foi feita inconscientemente e foi exatamente a mesma que ela fez quando eles estavam juntos em suas vidas passadas, até a própria respiração. Draco ficou atordoado e noite rebentante também. Ela imediatamente se arrependeu. Fazer isso foi exatamente como terminar com seu ex e exibir imediatamente um novo parceiro que era 90% parecido com ele, mas um pouco melhor. Era simplesmente esfregar sal em feridas antigas, trazendo de volta lembranças agradáveis. Assim como Rivetingnight estava pensando em como resolver a situação, as próximas palavras de Draco a surpreenderam a ponto de sua alma quase fugir. Então você reencarnou junto comigo, hein? Diga-me, foi você quem me assassinou? Draco perguntou com um sorriso que não era um sorriso. Draco não era clarividente nem mesmo o sujeito mais inteligente, mas como mestre de controle, ele estava a par dos infinitos segredos físicos do mundo ao seu redor. Mesmo que ele não tenha ativado seu vazio de perfeição, apenas desbloqueá-lo permitiu que ele tivesse uma percepção desumana. Ele tinha visto a reação dela. Era igual ao Eva em sua linha do tempo, sem margem de erro. Ainda assim, pode-se argumentar que não importa a linha do tempo, uma pessoa é a mesma, não importa o que aconteça. Draco queria acreditar nisso, mas não conseguiu, porque ele também viu o eventual arrependimento dela em sua linguagem corporal. O que diabos havia para se arrepender ao castigar um sujeito arrogante? Junto com isso, Eva não começou a reagir dessa forma às suas travessuras até que eles começaram a sair. Bobagem, uma beleza legal como Rivetingnight responderia a uma pergunta tão descarada. Ela provavelmente simplesmente ignoraria o orador e prosseguiria com o assunto importante em questão. E Draco poderia concluir isso com segurança porque ele a conhecia melhor. Porra, se Draco afirmasse que a conhecia como a segunda melhor do mundo, nem mesmo o Imperador Celestial ousaria afirmar que ele era o primeiro. Rivetingnight inicialmente pensou em negar, mas logo jogou esse pensamento fora. Da mesma forma que Draco a conhecia, ela também conhecia Draco na mesma intensidade ou até mais. Além disso, ela tinha memórias de sua vida passada, então ela poderia juntar tudo instantaneamente. Draco foi morto e inacreditavelmente reencarnou nesta linha do tempo. Armado com suas habilidades e conhecimentos de sua vida passada, foi extremamente fácil para ele alcançar seus feitos atuais. Na verdade, Rivetingnight facilmente presumiu que tudo o que foi anunciado até agora não foi intencional e Draco estava tentando ser discreto. Caso contrário, as coisas seriam 1000 vezes mais exageradas. Percebendo isso, Rivetingnight teve uma sensação bizarra. Draco morreu e reencarnou nesta linha do tempo enquanto ela era a mesma, recebendo apenas memórias da linha do tempo em que Draco morreu. Espancá-la até a morte com um pedaço de milho e ela ainda se recusaria a acreditar que foi tudo coincidência. Eu não morri, então não sou um reencarnador. Bem, eu morri, mas fui morto alguns dias depois de você. A resposta de Rivetingnight parecia contraditória, mas era verdade. Embora as memórias de Draco de sua vida passada terminassem naturalmente com sua morte, as dela não. Ela sabia dos eventos cataclísmicos que ocorreram após sua morte. Infelizmente, ela morreu logo depois por motivos que não queria lembrar. HM. Se você não é um reencarnador, como você se lembra do velho mundo? Draco perguntou com uma expressão razoável de confusão. Recebi apenas memórias do nosso mundo passado. Tudo começou exatamente quando Bondless começou. A resposta dela fez Draco ficar em silêncio. Parecia que tudo o que lhe permitiu reencarnar também permitiu que a noite rebentante desta linha do tempo possuísse as memórias de sua antiga vida. Por quê? Ele não tinha ideia. Era dolorosamente óbvio que havia algo grande acontecendo aqui, e ele, assim como Rivetingnight, eram apenas peças de xadrez no tabuleiro. Então, você sabe quem me matou? O tom de Draco ficou mais agudo e havia um brilho estranho em seus olhos quando ele fez a pergunta. Com um tom fraco, Rivetingnight falou outra verdade. Não sei. Draco ficou compreensivelmente desapontado, mas entendeu que saber não adiantaria nada. Quem quer que tenha ousado matá-lo deve ter sido apoiado por uma entidade poderosa, algo maior do que ele poderia reunir. Afinal, ele era o líder do maldito cartel, a maior organização do submundo do tráfico de drogas, prostituição e lavagem de dinheiro. Com seu carinho e 15 anos de Bondless, o cartel tornou-se 100 vezes mais poderoso do que antes.
Ele até conseguiu adquirir armas nucleares, embora apenas uma ogiva. Porém, foi um forte impedimento até mesmo para os países superpotentes do mundo, muito menos para as corporações, guildas ou mesmo para um indivíduo frágil. Caso contrário, na sua subida ao topo, ele não teria sido morto como uma barata. Deixando o assunto decididamente de lado, Draco respirou fundo antes de fazer à noite Riveting a única pergunta para a qual ele nunca recebeu resposta em sua vida passada. Por que você me traiu? 5 palavras, mas com peso que lembra o conflito de duas linhas do tempo. Uma questão que também pode trazer prosperidade ou ruína a esta linha do tempo. Riveting Nietzsche ficou quieto por um tempo, aparentemente esperando a pergunta. Sua resposta usual era permanecer em silêncio e olhar para Draco em silêncio, porque as circunstâncias ditavam que se ela contasse tudo, uma tragédia ocorreria. Mas tais limitações não existiam aqui porque as circunstâncias que levaram a esse evento fatídico ainda não haviam ocorrido nesta linha do tempo. Como tal, Riveting Nietzsche respirou fundo antes de puxar o capuz para trás e revelar seu rosto pela primeira vez nesta linha do tempo. Essa ação surpreendeu Draco a ponto de ele quase gritar de medo. Mesmo no mundo real, Eva manteve seu rosto escondido durante a maior parte de sua vida, não ousando revelar sua beleza mesmo com seu apoio poderoso. Ela só mostrava sua verdadeira face quando eram apenas os dois juntos. Era um sinal de sua confiança absoluta em Draco e de seu amor por ele. Depois de sua traição, ela nunca mais lhe mostrou seu rosto. Ele entendeu que isso significava que ela havia rompido todos os laços com ele. Ele ficou no mesmo lugar que todos os outros caras da Terra, nunca mais merecendo colocar os olhos nela. Mostrar-lhe o rosto dela quando os dois não tinham verificado se havia algum observador distante, o que isso significava. Draco sabia muito bem, mas a resposta o assustou tanto que ele a ignorou. Imediatamente levando seu vazio de perfeição ao limite máximo, Draco avaliou um raio de 50 quilômetros ao redor deles antes de suspirar de alívio. Ninguém estava espiando a conversa deles. Até mesmo Sublime Notion se teletransportou decisivamente. Supondo que a pontuação máxima fosse 10, Rina teria obtido uma pontuação de 7 para o rosto, 8 para o corpo e 9 para a atração. Maria teria tirado 7 para o rosto, 10 para o corpo e 10 para a atração. Mas Eva teria uma nota 100 e 10 apenas para o rosto. Seu corpo era 6 e seu valor de atração era 6 com o véu e mais de 1000 com o capuz abaixado. Se houvesse qualquer outro homem aqui, ele teria enlouquecido pela beleza de Eva. Draco lembrou que sua primeira reação foi espumar pela boca ao desmaiar. Parecia um exagero, mas a beleza de Eva superava o que um mortal poderia razoavelmente reivindicar, entrando nos reinos do divino. Ela tinha cabelo verde brilhante cortado curto, alcançando apenas os ombros. Afinal, tinha muito cabelo e ela não podia usar capuz. Seus olhos eram negros como breu, aparentemente idênticos ao abismo da escuridão sem fim. Foi isso que gerou seu nome Riveting Nietzsche. Olhos tão negros que pareciam puxar sua alma para um labirinto incessante de embriaguez. Olhos que poderia manter alguém preso à cor da noite para sempre. Sua pele não era tão branca como a de Sublime Notion, mas sim uma cor cremosa e saudável. O rosto dela era como o de Draco, anguloso e extremamente perfeito. Ela tinha lábios carnudos e vermelhos que contrastavam com a cor de sua pele a tal ponto que só se podia engolir em seco com a visão, desejando provar aquela cereja brilhante, mas nunca tendo a chance. Seu corpo era muito mais moderado, com peito B e um pêssego razoavelmente alegre. Não estava nem perto do nível de Rina, Maria ou Zayn que poderia induzir luxúria infinita, porém, o sentimento que Eva invocava nos homens era diferente daquele que as 3 mulheres sensuais podiam induzir. Embora esses 3 pudessem invocar sentimentos de posse, luxúria é o mesmo amor, esse era o limite. Porém, tudo o que alguém sentiria ao ver Eva era adoração e adoração. A própria ideia de sua imagem ser manchada por qualquer homem vivo parecia nojenta, uma sensação como se imaginar beijando um sapo. Como tal, ela permaneceu encoberta para sua própria paz de espírito e também para proteger Draco. No entanto, Draco, você morreu e reencarnou nesta linha do tempo. De repente recebi memórias de outra vida que nunca vivi. Essas são coisas que logicamente nunca deveriam ocorrer. Você pode concordar comigo que há uma chance de que certas coisas ilógicas possam existir no mundo. Draco se sentiu desconfortável com a linha de pensamento que ela estava apresentando,
porque os pensamentos que ele tinha antes voltavam com força total a cada palavra que ela falava. Sim, pode ser. Mas o que isso tem a ver com o que aconteceu em nossa vida passada? Eva mais uma vez respirou fundo e pareceu fortalecer sua resolução mais uma vez antes de lançar uma bomba que explodiu Draco da face da terra. Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que nós dois não somos humanos? Guild Wars capítulo 29. Uma resposta chocante como era de se esperar. Draco ficou inacreditavelmente atordoado. Sua primeira reação subconsciente foi duvidar, mas ele logo aceitou antes que Eva pudesse sequer reforçar sua revelação. Foi porque ele conhecia Eva. Ela não mentiria sobre algo assim, o que significa que ela só poderia estar certa. Sendo também uma mestre de controle, sua mente era imune à hipnose ou a qualquer forma de ilusão, bem como ao engano externo. Sem nem contar o fato de que, embora Draco fosse um espadachim mais conhecido enquanto gerenciava o cartel e o escape, Eva era mais uma ladra discreta, com sua organização focada em espionagem e assassinato. Como ela poderia ser enganada tão facilmente comparada a ele? Eu acredito em você. Eva sentiu com a resposta dele. Ela sabia que ele acreditaria nela. Mas ela ainda decidiu explicar por que disse o que disse, em vez de deixar por isso mesmo. Talvez eu precise conversar um pouco. Então, por favor, reserve as perguntas até eu terminar. Tudo bem para você? Ela perguntou com um tom sério. Draco acenou com a cabeça em resposta. Para explicar como não somos humanos, primeiro teria que explicar a história do nosso mundo. Como a ciência provou, houve uma era antes da humanidade, a era pré-histórica. Nessa época, os dinossauros eram os governantes deste primal mundo. Ela fez uma pequena pausa, organizando as palavras antes de continuar. Esses seres foram então exterminados por um meteoro que atingiu a Terra. Depois disso, a evolução viu o surgimento de macacos que se transformaram em neandertais e depois em humanos. Infelizmente, este resumo está um pouco errado. A humanidade não evoluiu dos macacos, porque já existíamos antes disso. Isso surpreendeu Draco ainda mais. Se fosse esse o caso, então, de onde os humanos se originaram? Deixe-me me corrigir. Os humanos evoluíram dos macacos, mas a fonte não era da Terra, mas sim do mesmo meteoro. Existíamos como organismos de ponta que se originaram de uma galáxia diferente no universo, mas foram destruídos depois de serem quase aniquilados por outra raça. Quando pousamos na Terra, nossos corpos estavam despedaçados, mas nossas células ainda estavam ativas. Algumas das células mais fracas que estavam mais próximas da superfície do meteoro foram absorvidas pela natureza e evoluíram para seres diferentes. A mais alta dessas evoluções foi a humanidade. Esta é a principal razão pela qual os humanos podem se relacionar com a maioria dos animais. É uma forma de subserviência a uma entidade superior na cadeia genética. No entanto, tudo isso, a evolução dos humanos e dos animais, foi forjado pelas células mais fracas que caíram. Então, e as células mais fortes que foram mantidas dentro? Eva apontou para si mesma e depois para Draco. Esta é a nossa origem. A essa altura, Draco estava sem energia cerebral e seu centro de processamento lógico estava acelerando para compreender as palavras de Eva. As células mais fortes não poderiam simplesmente evoluir por conta própria, afinal, fomos aniquilados. Com o tempo, porém, a energia deste mundo exuberante permitiu que nos fundíssemos, formando eventualmente 9 seres, exatamente 7 homens e 2 mulheres. Zeus, o deus do trovão. Pangu, o primordial. Ilá, o primogenitor. Anansi, o malandro. Gautama Buda, o sábio. Lúcifer, o diabo. Merlin, o elemental. Morrigan, a deusa da guerra. Amaterasu, o celestial. Esses 9 seres possuíam poder e habilidades para rivalizar com o que chamamos de deuses. Na verdade, alguns deles se tornaram divindades de várias religiões para os humanos inferiores que existiam. No entanto, surgiu um problema. Suas formas genéticas se diversificaram a tal ponto que a reprodução entre eles não era mais possível. Como tal, eles tiveram que fundir-se com os humanos para terem sucessores. Naturalmente, as escolhas de parceiros variaram com base em as personalidades dessas 9 divindades. Nós dois somos de linhagens diferentes. Eu venho da linhagem de Amaterasu enquanto você vem da linhagem de Lúcifer.
Existem várias linhagens em diferentes países que permanecem discretas como a de sua linhagem, ou aquelas que se destacam como aquela sob Lá ou Zeus. Então esta é a razão de nossas existências. Para explicar por que eu fiz o que fiz, eu precisava que você estivesse ciente disso primeiro. Agora, você pode fazer perguntas, já que a explicação para minhas ações é um pouco tangencial. Draco se recompôs e analisou tudo o que tinha ouvido até agora. Ele reconheceu que parecia um pouco rebuscado, mas veio direto da boca de Eva. Naturalmente, sua primeira pergunta foi: como você sabe tudo isso? Isso me foi ensinado pela minha família. Este é um conhecimento básico ensinado a qualquer membro de qualquer linhagem. Eva respondeu pacientemente. Como os membros da linhagem sabem disso? Não eram células aniquiladas? Draco perguntou com uma carranca cética. Memória genética. Somos seres superiores. Se nossas células sobreviverem à dizimação e conseguirem se recuperar de forma autônoma, certamente serão capazes de reter a memória ancestral. Draco assentiu. A resposta parecia um pouco razoável. Você conhece as circunstâncias que cercam minha família ou linhagem? Draco perguntou cuidadosamente. Esta foi uma de suas perguntas mais pertinentes. Você. Bem, responder isso revela um pouco porque eu fiz o que fiz, então vamos pular isso. A resposta de Eva foi um pouco duvidosa, mas Draco decidiu deixar para lá. Tudo bem, então onde exatamente estão localizados os descendentes das linhagens? Draco perguntou, embora adivinhasse a resposta. Eva respondeu, Zeus está na Grécia, Pangu na China, e lá no Oriente Médio, Anansi na África, Gautama Buda na Índia, Lúcifer na Itália, Amaterasu no Japão, Merlin na Grã-Bretanha e Morrigan na Irlanda. Draco quase esperava essa resposta, mas ficou surpreso ao descobrir que Lúcifer residia na Itália. Isso significava que sua ascendência era italiana de uma forma ou de outra, embora suas características físicas não parecessem assim. Então, novamente, Eva não parecia japonesa, então era isso. Draco indicou a Eva que suas perguntas haviam terminado. Ele não estava muito interessado na história do mundo, por mais esclarecedora que fosse, em comparação com o conhecimento de sua herança e por que Eva o traiu. Para explicar por que fiz o que fiz, terei que descrever o clima político das linhagens. Isso é algo deixado pelas próprias divindades, depois que elas romperam a atmosfera para voltar à sua galáxia em busca de vingança. Em termos de relações entre as divindades, tudo se resumia à força, ao invés do carisma. Dos 9, a classificação de poder é dividida em 3 superiores, 3 médios e 3 inferiores. Os 3 inferiores consistem nas linhagens de Morrigan, Ilá e Anansi. Os 3 médios consistem em Gautama Buda, Merlin e Zeus. Os 3 superiores consistem em Pangu, Lúcifer e Amaterasu. Naturalmente, o poder é o decisor básico de tudo no mundo. Os 3 superiores eram os governantes, os 3 médios eram os conselheiros e os 3 inferiores eram os vassalos. Acreditava-se geralmente que a linhagem mais fraca era a de Morrigan, enquanto a mais poderosa era o de Lúcifer. No entanto, em termos de força, acreditava-se que Pangu era mais forte que Lúcifer e Morrigan era mais forte que Anansi e também Ilá. No entanto, os 3 superiores sabiam que o mais forte entre eles era na verdade Lúcifer, seguido por Amaterasu e depois Pangu. Pangu tinha maior força física, mas sua aparência era um pouco musculosa e áspera. Isso era do grado de Morrigan, mas Pangu queria Amaterasu, cuja beleza era considerada tão etérea que até os mortos reviveram com força no momento em que ela mostrou seu rosto. Draco olhou para Eva de forma estranha, o que a fez se contorcer um pouco. Pelo menos Draco agora entendia por que Eva era tão irrealisticamente bonita. No entanto, Amaterasu amava Lúcifer ao ponto da loucura. Não apenas por causa de seu poder, mas Lúcifer era lindo demais para que nenhuma mulher pudesse olhar para ele e permanecer o mesmo. Draco ficou surpreso. Porra, é por isso que esse papai não consegue nenhum alívio das mulheres. Eu sabia que minha chave para o sucesso sempre foi minha beleza. Ah! O rosto de Eva ficou sem graça quando ela viu a expressão arrogante e narcisista de Draco aparecer. Ela praticamente podia adivinhar seus pensamentos. Lúcifer, mesmo na religião que fundou, era descrito como o anjo mais lindo. Então não foi surpresa, explicou Eva com uma risada seca. É? Ele fundou uma religião? Espere, não me diga.
Draco perguntou com uma expressão chocada. Sim, Lúcifer era a perfeição física e seu poder era potente, mas ele tinha a personalidade mais estranha que existia. Ele disse a Amaterasu que achava emocionante ser odiado. Eva tinha uma expressão estranha no rosto quando contou isso. Os dois permaneceram em silêncio por um tempo antes de fingirem ignorar o que acabara de ser dito. Lúcifer retribuiu os sentimentos dela, mas Pangu não permitiu isso. Ele secretamente atraiu todas as outras linhagens para o seu lado e se declarou imperador do mundo e seu criador. Ele queria uma imperatriz que combinasse com seu status e pediu a Amaterasu para preencher esse lugar, ao que ela recusou veementemente. Não querendo desistir, Pangu decidiu desafiar Lúcifer pela mão de Amaterasu, acreditando que apenas os mais fortes mereciam sua companhia. Lúcifer naturalmente venceu e isso levou Pangu a uma fúria frenética. Ele decidiu declarar guerra contra Lúcifer e Amaterasu, bem como contra suas linhagens. Esta guerra nas sombras abalou o mundo, mas acabou terminando em um impasse. Nesse ponto, todas as divindades haviam rompido a atmosfera para voltar para a galáxia superior de onde vieram. Foram os chefes das linhagens que decidiram se comprometer, depois que todas as divindades se foram e eles estavam perdendo vidas desnecessariamente. Essa trégua foi mantida até agora. O rosto de Eva escureceu de repente e seu tom ficou um pouco mais tenso. No entanto, nesta geração, houve 3 prodígios absolutos nascidos nas linhagens Lúcifer, Amaterasu e Pangu que possuíam as linhagens mais potentes de sua família. Isso não foi um problema para a linhagem Amaterasu, já que a linhagem Pangu ainda mantinha a arrogância de que nossa linhagem nasceu para ser sua posse. No entanto, para a linhagem Lúcifer, este nascimento foi o precursor de uma possível segunda guerra. Afinal, a linhagem Pangu e a linhagem Lúcifer eram inimigas e irreconciliáveis que ignoraram a trégua e se mataram sempre que possível. As linhagens inferiores naturalmente não ousaram fazê-lo, mesmo que pudessem, enquanto minha linhagem foi praticamente ignorada como inimiga. Ter a linhagem Amaterasu e a linhagem Lúcifer dando origem a prodígios absolutos era uma ameaça direta à facção Pangu. Para diminuir as tensões, o prodígio da linhagem Lúcifer teve sua linhagem aleijada e enviado ao mundo mortal para se defender sozinho. Esse prodígio é você, Draco. Foi como se 1000 explosões tivessem ocorrido no cérebro de Draco. Durante toda a sua vida, ele pensou que seus pais eram os mesmos que ele teve até os 9 anos de idade, que então morreram misteriosamente. Ele foi deixado sozinho durante todo esse tempo, aproveitando uma herança média para pagar as contas. Ele cresceu com a mente fraca e covarde sob as adversidades, fazendo com que ele acreditasse que ele era um merda, com toda a honestidade. Ele só começou a brilhar quando entrou no Boundless, que era um mundo baseado em combate, em vez de um mundo pacífico como a Terra. Na verdade, suas habilidades dispararam quase impossivelmente depois que ele caiu na fase de ódio, levando ao atual ele. Então todas as suas conquistas não foram através de muito trabalho e esforço, mas talento. Não apenas qualquer talento também, mas um talento aleijado. Então, se ele não estivesse aleijado, seu talento era maior do que o meu originalmente e originalmente deveríamos nos casar quando crescêssemos. Isso foi o que realmente assustou a facção Pangu. Tiveram o poder de destruir o universo. O rosto de Eva ficou um pouco vermelho quando ela falou sobre isso e Draco tinha uma expressão estranha no rosto. O destino realmente sempre fez o que queria. No entanto, eles não conseguiram. Mas nós, como seus herdeiros mais fortes até o momento, conseguimos. Embora possa não ser tão poderoso quanto a criança que Lúcifer e Amaterasu poderiam criar, ainda era potente para destruir qualquer facção oposta, uma vez madura. Foi você quem foi aleijado e expulso porque eu era uma menina e porque a facção Pangu odiava mais. Sua expressão tornou-se culpada e cheia de vergonha neste momento. Draco estava um pouco infeliz por dentro, mas entendia o porquê. Quer se gostasse ou não, embora um homem tivesse mais dificuldade no fundo, acreditava-se que era isso que ele deveria fazer como homem. Não há nada nisso, afinal você não tomou a decisão. Foi minha linhagem inútil que escolheu se curvar diante da adversidade. As palavras de Draco eram consideravelmente sombrias e cheias de raiva, mas seu rosto permaneceu calmo. Eva só pôde suspirar em nome da família de Draco. Havia uma história mais profunda ali, mas ela não estava qualificada para compartilhá-la. Em nossa vida passada e provavelmente nesta vida também,
Sua existência foi apagada da mente da maioria, já que ninguém te via como um bebê. Você também cresceu no mundo humano sem qualquer forma de monitoramento, pois se a linhagem de Lúcifer ousasse, a linhagem Pangu também encontraria você. Isso significava que, quando estávamos juntos e antes disso, eu não tinha ideia de quem você era. Na verdade, eu nunca saberia se não fosse por um certo acidente. Acidente? Draco perguntou com uma carranca. O semblante de Eva tornou-se horrível e cheio de remorso enquanto ela continuava. Você se lembra do Lorde local, certo? O rosto de Draco também ficou desagradável e cheio de ódio. Como eu poderia esquecer aquele bastardo arrogante? Foi ele quem? Que? Draco nunca esqueceria o sorriso arrogante e a risada que o Lorde local deu quando Draco encontrou em cima de Eva naquele dia fatídico. Só de lembrar daquele acontecimento quase o fez enlouquecer mais uma vez. Draco teve que virar a cabeça para longe de Eva e se recompor cuidadosamente. Eva ficou inestimavelmente magoada com essa ação ao sentir seu coração sendo despedaçado. Ainda assim, ela sabia que não tinha o direito de exigir menos, mesmo com a verdade sendo revelada. Depois de um tempo, Draco se virou e manteve os olhos em pé enquanto ela grunhiu para Eva continuar. Com uma voz fraca e trêmula, ela o fez. O senhor local é o prodígio da raça Pangu. Estrondo. Esse foi o som da mente de Draco sendo totalmente aberta. Considerando o que ele tinha ouvido até agora, seu cérebro entrou em curto-circuito ao tentar processar instantaneamente as palavras dela. Mas, então por quê? Foi o Lorde local quem descobriu sua identidade, não eu. Como ele fez isso, ele nunca compartilhou, mas era conhecido por ter sequestrado algumas mulheres mais fracas de sua linhagem para brincar. Conheci você. Você estava aleijado, mas sua linhagem está intacta, embora fortemente suprimida. Mas está lá. Isso não teria sido grande coisa em um dia normal, já que você já havia sido expulso, mas... Draco terminou suas palavras para ela com uma voz atordoada. Mas ainda tínhamos um relacionamento. Mesmo que não soubéssemos, ainda permanece o fato de que estávamos juntos. Isso também dá à facção Pangu uma desculpa razoável para me matar e começar uma guerra dizendo que a linhagem de Lúcifer mentiu, tentando para que produzamos descendentes em segredo. Eva sentiu com uma expressão complicada. Ou eu concordei com suas exigências ou ocorreu uma guerra entre nossas linhagens. E então, você escolheu evitar a guerra concordando com seus comandos. Draco perguntou com uma expressão difícil, mas de aceitação. Se fosse esse o caso, então ele poderia reconciliar seu ódio e os dois poderiam se tornar amigos, mas nunca amantes. Escolher salvar o mundo era um objetivo nobre, mas não à custa de seus sentimentos. Depois, ele foi abandonado por essas linhagens, então ele poderia se importar mais se eles estivessem envolvidos em uma guerra. Não. A resposta de Eva deixou Draco pasmo. Então por que você? Ela ergueu o rosto e sua expressão não era mais complicada, mas incrivelmente feroz, com uma grande quantidade de insanidade sendo exibida. Eu fiz isso apenas porque sua vida estava em risco. Cabolon. A mente de Draco explodiu firmemente e sangue literalmente vazou de seu nariz e orelhas. Seu cérebro literalmente se danificou um pouco com as palavras dela que foram feitas com tal expressão. Eva só piorou as coisas com o que disse a seguir. Quem se importa com essas linhagens? Se eles querem lutar, eles podem lutar. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Enquanto você estivesse vivo. Minha vida, minha dignidade é um lixo comparado à sua existência. Mas aquele bastardo. E aquele bastardo. Ele ameaçou te matar, Arg. Eu não poderia deixar você morrer. Se você morresse eu mataria tudo e qualquer coisa que tivesse a ver com a sua morte. Ei! Qual é o sentido de ter todas essas pessoas vivas se você está morto? Qual é o sentido da minha existência se você está morto? Irrelevante. Ei! Isso foi o que aconteceu quando você morreu na outra linha do tempo. Eu matei e matei e matei. Matar. 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 Ei! Ah! A essa altura, Eva havia caído em um estado assustador de loucura, onde suas palavras se tornavam cada vez menos coerentes. Suas mãos começaram a puxar a pele de suas bochechas, rasgando-as de uma forma sangrenta e horrível. Seus olhos começaram a se contorcer e girar nas órbitas, como se um demônio a estivesse possuindo. Era uma visão que a faria qualquer espectador vomitar de nojo e medo. Ela parecia exatamente o que era,
Uma louca completamente obcecada por algo ao ponto da irracionalidade. Essa obsessão não era do tipo típico, era do tipo que englobava a própria existência. Era o tipo que tornava a lógica redundante quando se tratava do tema de sua obsessão. Nesse aspecto, Eva era igual a Amaterasu. Amaterasu também caiu em episódios de insanidade quando algo relacionado a Lúcifer ocorreu. Foi por isso que Pangu nunca se preocupou em tentar sequestrá-la, porque ela nunca seria dele até que ele transferisse a obsessão dela para si mesmo. Palavras do autor. Alguns aspectos deste capítulo foram alterados para tornar as coisas mais palatáveis. Deixe-me avisá-lo com antecedência. O próximo capítulo apresenta uma reconciliação entre eles. Boa parte dos meus leitores foi estimulada por isso, daí o aviso na descrição do romance. Houve alguns aspectos que foram desagradáveis para os leitores, mas pretendo aliviar um pouco. No entanto, isso gerou muita negatividade que tive de suportar nas últimas semanas. Por favor, se você é do tipo que não gosta de se reconciliar com Riveting Nietzsche, pare de ler. Foi uma boa corrida e agradeço por ter lido até agora. Se você tiver 100% de certeza de que não se importa, continue. Mas não diga que não avisei. Guild Wars capítulo 30. Resolução do ódio de uma vida passada. A mente de Draco conseguiu se acalmar eventualmente quando seus olhos pousaram no estado atual de Eva com um olhar de desaprovação. Até agora, como ele poderia não entender? O amor de Eva por ele era tão potente que ultrapassou a fronteira do que era normal e do que não era, a obsessão total. A ideia do mundo mergulhando no caos, na morte e também na destruição significava pouco para ela enquanto ele estivesse vivo com ou sem ela. Se Draco não fosse aleijado e recebesse uma educação adequada, ele seria muito mais poderoso que o Lorde local. Os dois poderiam fugir e deixar o mundo perecer. No entanto, Draco tinha sido aleijado desde o nascimento em termos de sua linhagem, deixando-o apenas um pouco melhor do que um membro comum das linhagens. Certamente explicou por que ele também conseguiu desbloquear o controle tão jovem. Mas isso definitivamente não foi suficiente para enfrentar um poderoso descendente de Pangu, famoso por sua força física. Ele teria sido quebrado como um galho se o Lorde local tivesse colocado as mãos nele. Afinal, olhe para ele agora. Tão fraco e magro. Se não fosse por suas habilidades acumuladas na linha do tempo destruída, ele estaria abaixo da média. Eva claramente também não era forte o suficiente para evitar isso, caso contrário, ela precisaria ficar sentada lá e ouvir as bobagens do sujeito. Ela era uma assassina, encontrar uma maneira de acabar silenciosamente com esse senhor local seria moleza para ela. No entanto, ela não quis dizer que mesmo com sua sanidade em questão, ela sabia que o único resultado final de lutar fisicamente levaria à sua morte e à eventual morte de Draco, um fato que beneficiaria enormemente a linhagem Pangu. Ela tinha uma escolha a fazer. Sua linhagem existia no Japão enquanto a de Pangu estava na China. Draco estava localizado no país central, que era o que restava da América após a Terceira Guerra Mundial. Era provável que essa coerção ocorresse dentro do Bondless. Então cabia a quem conseguisse sair primeiro e correr para a localização de Draco. Definitivamente antes disso, o Lorde local teria feito sua pesquisa sobre Draco, caso contrário ele estaria cortejando a morte ao ameaçar Eva. Ele teria enviado alguns de seus comparsas para a localização de Draco silenciosamente, porque a China estava mais longe do ex-americano do que o Japão. Eva, que não tinha previsto nada disso, teria sido pega de surpresa e totalmente derrotada desde o início. Draco quase podia imaginar a conversa que ocorreu já que conhecia bem o Lorde local. Ele devia estar sorrindo daquela maneira irritante, empurrando sua ameaça, bem como a evidência dela, para uma Eva cuja mente estava desmoronando com a escolha. Durma comigo uma vez e eu o deixarei ir. Além disso, não teria que ocorrer uma segunda vez. Você pode desligar seus sentidos com Body of Godliness. Você não sentirá nada até que eu termine. Se você não fizer isso, eu simplesmente vou matá-lo. Você não quer isso, quer? Você estará salvando a vida dele, Eva. Você será o herói dele. Ele não vai odiar você por sacrificar sua integridade pela vida dele. Nós dois conhecemos Draco muito bem. Qual será sua escolha? Draco quase podia ouvir a voz do Lorde local, cheia de tentação e solicitação, já que a mulher parada à sua frente estava perto de ter um colapso mental enquanto sua obsessão guerreava com sua lógica. No final, a obsessão venceu. O que causou mais dor a Draco agora foi que o Lorde local estava certo.
Ao saber a verdade, tudo o que sentiu foi autoculpa. Minha mulher teve que sacrificar sua modéstia para salvar minha vida patética e tudo o que fiz foi culpar, difamar e destruir. Eu lutei com ela por 7 anos e a persegui a todo momento, eventualmente saindo por cima. Para quê? Draco pensou com vergonha. Draco sentiu-se tão envergonhado e tão estúpido que não conseguia nem pensar em si mesmo como algo além de um tolo. Imagine como as pessoas das linhagens, especialmente o Lorde local, devem ter rido de sua tolice. O prodígio da linhagem Lúcifer estava em desacordo com o prodígio da linhagem Amaterasu. O que foi chamado de final perfeito. Isso foi. Se todas as linhagens soubessem de sua desgraça, não seria surpreendente que a linhagem de Lúcifer nunca se preocupasse em estender a mão após o evento. Seria uma pena reivindicá-lo como seu prodígio. Enquanto ela teve que se rebaixar pela minha vida, tudo o que fiz foi odiá-la sem nem mesmo tentar entender. Tudo o que fiz então foi o que fiz agora, perguntar por que esperar que ela me desse uma resposta. Nunca tentei confiar que havia um bom motivo, nunca tentei cavar fundo por conta própria. No momento em que ela se recusou a responder, simplesmente presumi que ela era odiosa e merecia desgraça e desdém. A mente e as emoções de Draco estavam lentamente se tornando mais centradas e focadas. Sua mente caótica começou a se acalmar e tornou-se mais controlada e composta. Era uma coisa estranha, a mente humana. Quando confrontado com quantidades extremas de estresse ou estímulos, ele desligaria ou fecharia uma parte de seu foco para manter a funcionalidade. O último estava acontecendo com Draco. Todo esse conhecimento, das linhagens, da criação do mundo, do fato de que outros seres existiam na galáxia e da revelação da obsessão e coerção de Eva, tinha cobrado seu preço. As bordas de sua visão começaram a escurecer, cortando o ambiente e tudo à sua vista, exceto Eva, que estava diante dele, ainda delirando em loucura. Seu rosto estava quase arruinado a essa altura, fazendo com que sua beleza etérea anterior parecesse um morto-vivo que precisava ser sacrificado. Neste exato momento, tudo o que existia na mente e na visão de Draco era Eva. Ele tinha pouco mais em que se concentrar neste período difícil de sua sanidade. Eva. Suspiro. Isso foi tudo o que passou pela sua cabeça. Nada mais. Como respirar, como ficar de pé, essas coisas estavam sendo controladas pelo seu subconsciente. Sua súbita fixação na existência dela infectou seu subconsciente, fazendo-o caminhar lenta mas seguramente, eventualmente abraçando a sangrenta e agora atordoada Eva. Quando ela sentiu os braços dele envolvendo-a, assim como o calor dele, ela começou a entrar em pânico. Ela nunca pensou que algum dia sentiria essa sensação eufórica de estar em seus braços mais uma vez. Na verdade, ela também não achava que merecia. Deve-se perceber que, em sua essência, Eva era uma garota loucamente obcecada, cuja vida girava em torno de Draco. Isso significava que a lógica dela estava um pouco errada, como pode ser visto por seu discurso anterior de que sua família poderia morrer, mas Draco não. Aos olhos de qualquer pessoa racional, ela deveria odiá-lo pelas consequências posteriores. Afinal, ela decidiu sacrificar sua integridade por ele. Se ela tivesse se virado e dito eu não me importo ou resistido de qualquer maneira, Draco estaria morto e ela estaria bem e animada. Ela não teria que ter sua progressão em Bondless atrofiada devido a lutas contínuas. Ela não teria que carregar o título de prostituta e adúltera onde quer que fosse. Ela não teria perdido tantos amigos nas mãos de Draco no mundo real. De certa forma, ela tinha motivos genuínos para odiar Draco. Mas ela não o fez. Tal pensamento nunca passou pela sua mente doentia. Para Eva, foi o oposto. Aos seus olhos, sacrificar-se por Draco era perfeitamente irracional e deveria ser feito. No entanto, o que a deixou louca de culpa e vergonha foi que ela, por um segundo, foi manchada pelo sentimento nojento de seu agressor, o Lorde local. Lançar o corpo de divindade fez com que ela se fechasse a qualquer estímulo externo. Então ela não conseguia nem dizer se o Lorde local estava fazendo alguma coisa. Ela havia se isolado do mundo, existindo em uma pequena bolha dentro de sua mente. Quando ele terminasse, ela lavaria as mãos do assunto e apagaria todas as memórias do ato. Para um mestre do controle, tal ato seria factível. Como era apenas um corpo digital e não seu corpo real sendo maculado pelo Lorde local, contanto que ela apagasse a memória, então para ela o ato nunca aconteceu. O Lorde local poderia dar tapinhos nas costas o quanto quisesse, mas logicamente falando,
Não era diferente de pagar por uma sessão de sexo VR e estilizar o parceiro com o nome de Eva. No entanto, ela se esqueceu de mantê-lo ativo no exato segundo em que Draco entrou. Seu pânico a fez sentir aquela sensação de vômito por um picosegundo. Enquanto ela estava ali, ela nem conseguia se lembrar, pois todo o processo daquele evento foi apagado de sua mente. Tudo o que ela conseguia lembrar de tudo isso era a expressão nos olhos de Draco, aquele olhar assustador e traído. No entanto, ela ainda se lembrava de que, em determinado momento de sua vida, houve um caso em que ela foi tocada por alguém que não era sua razão de existir, fazendo com que ela tivesse pesadelos e colapsos mentais durante anos após o ato. A razão pela qual ela ficou quieta quando Draco segurou o orbe dos mundos sobre ela em sua vida passada foi porque ela estava animada, envergonhada e aliviada. Animada porque ela estava tão perto dele. Envergonhado por causa daquela memória apagada. Aliviado porque ele teria seguido o caminho da cura depois de desabafar por tanto tempo. Mas então, ele morreu. E o mundo dela desabou. Ela havia saído de seu grupo de jogos naquele dia e iniciado uma matança indiscriminada na vizinhança dele. Ela acabou sendo morta pelos membros da Aliança Pangu, afirmando que ela era uma assassina e que, por uma questão de justiça, ela precisava morrer. O senhor local riu ao vê-la sangrar até a morte com apenas ódio nos olhos. Ele conseguiu fazer o que seu ancestral nunca conseguiu, provavelmente orquestrar a morte do prodígio do clã Lucifer e empurrá-la para a própria morte. Ele havia vencido em todos os aspectos. Até o próprio Pangu ia e dava tapinhas nas costas do sujeito, gritando bom, bom, bom. No entanto, eles estavam em uma nova linha do tempo onde ambos foram capazes de reencarnar. Eles já haviam se conhecido e ela finalmente conseguiu compartilhar a verdade sem medo das consequências, porque todos os outros não sabiam o que ela sabia. Ela não esperava por uma resolução. Ela só queria que ele soubesse a verdade da situação e decidisse como seguiriam em suas novas vidas. Ela estava orando pessoalmente para se tornar amiga, para que pudesse pelo menos ter um motivo para ficar ao lado dele. Mesmo assim, aqui estava ela, sendo abraçada por Draco, cujo rosto apenas mostrava aceitação. Sua mente já perturbada não conseguiu lidar com isso e começou a se fraturar ainda mais. Um fogo começou a assolar sua mente e cresceu exponencialmente em força, destruindo tudo enquanto ria loucamente. Isso eliminou a maioria de seus sentimentos negativos, suas dúvidas e todo o restante das memórias que permaneceram. Ela estava sendo limpa por dentro. As reações de Draco e Eva um ao outro agora eram duas extremidades da mesma coisa. A de Draco estava fria e calma. Uma obsessão que a colocou em um pedestal inalcançável que nenhuma outra mulher alcançaria, não importa quem ou como. Sua mente estava envolvida em sua existência e focada puramente nela. O de Eva era ardente e caótico. Sua obsessão era um inferno furioso que só via Draco. Sua base foi Draco. Sua existência era Draco. Seu sustento era Draco. A menor coisa sobre ele faria com que sua mente se fraturasse e caísse em uma loucura ainda maior do que a que ela havia demonstrado até agora. Essa conexão em que suas mentes se reconstruíam durou exatamente 10 minutos em ambos os lados. Quando Draco finalmente terminou o abraço, os dois perceberam que havia uma conexão tangível entre um e outro. Draco podia sentir a existência de Eva e ela a dele, apesar de estar no mundo de Boundless atualmente. Os dois ficaram surpresos inicialmente, mas aceitaram como era. Com isso, eles nunca mais se perderiam. Talvez tenha sido uma manifestação de sua linhagem. Isso nunca tinha acontecido antes. Você realmente me perdoa? Eva perguntou com incerteza e medo. De certa forma, eu deveria pedir isso. Vamos fazer um acordo. Se você prometer me perdoar primeiro, então eu também te perdoarei. Draco disse com um sorriso. Perdoe, perdoe. Eu perdoo. Eva gritou com tanto entusiasmo que Draco riu. Então eu te perdoo também. Eva tinha a mesma altura de Draco, então ele não conseguia dar um tapinha na cabeça dela muito bem, mas ela ainda assim o fez. Suas palavras fizeram seu rosto ficar tão vermelho que ela parecia cômica. Draco deu-lhe um beijo gentil na bochecha antes de pegar a palma da mão dela. Vamos sair da área. Quero falar sobre meus planos para o futuro. Sua sugestão foi recebida com aprovação imediata dela. Os dois começaram a caminhar pelas terras selvagens das terras paradisíacas, conversando sobre tudo e mais alguma coisa. Eva decidiu renunciar a Darkrow e se tornar a única vice-mestre da Umbra.
Draco compartilhou seu ousado plano para chegar ao poder com Eva, com o qual ela concordou de todo o coração. Então, quando você planeja atacar o vilarejo? Noite Rebetante perguntou. Seu capuz havia sido levantado novamente, porque havia uma chance de alguém ver seu rosto. Isso era algo que ela reservava apenas para Draco, então ela era intransigente quanto a isso. Mesmo o Lorde local não tinha visto o rosto dela durante o ato, apenas aquela escuridão sem fim em seu capuz. Logo depois de reabastecer a loja que montei no posto avançado da guilda, ela tem trazido uma boa quantia de dinheiro, embora nada comparado ao que ganhei por fazer coisas de quebrar o jogo. Ambos riram disso. O que era visto como ligeiramente impressionante naquela época era agora quase lendário. De certa forma, a reencarnação era a fraude definitiva que só se poderia desejar na vida. Eu tenho uma habilidade de pescar que pode nos levar ao posto avançado da guilda. Deixe-me nos levar até lá diretamente. Rivetingnit concordou com a sugestão de Draco e os dois desapareceram quase imediatamente. No momento em que saíram, a área voltou ao silêncio, pois nada aconteceu. No entanto, houve um leve tremor no ar que desapareceu quase instantaneamente. Embora nenhum jogador, NPC ou monstro tenha ouvido tudo o que foi dito até agora, uma entidade ouviu. A Ia do Bondless recuou silenciosamente para digerir a informação que acabara de receber. Não demorou muito para os dois encherem a loja com as criações de Draco. Ele colocou todos os itens regulares que havia feito: arcos, bestas, espadas, lanças, estiletes, adagas, placas de peito, armaduras de couro, joelheiras, bengalas, guardas de braço, braçadeiras, grevas, calças, botas e até cajados. Ele também estocou todas as poções básicas, até mesmo colocando alguns dos tipos de transformação que davam apenas pequenos impulsos. Ainda assim, mesmo isso foi suficiente para fazer os rostos dos membros do posto avançado ficarem vermelhos de excitação. Com tudo isso, seria melhor que eles pulassem em uma vala profunda se não conseguissem reverter a situação. Contudo, Draco não estava mais tão entusiasmado com este posto avançado como antes. Isso porque ele naturalmente planejou eliminar o concorrente. Sem alguém respirando em seus pescoços, porque eles deveriam despejar todas as moedas que possuem em sua garganta. No entanto, as recompensas pela missão mortal foram mais lucrativas do que apoiar este posto avançado por 1000 anos. Ele realmente os colocou aqui por consideração a Sazza, que deixou uma boa impressão nele. Surpreendentemente, Sazza conseguiu deixar uma impressão ainda melhor em Rivetingnit, que a achou absolutamente adorável. Ainda assim, Rivetingnit não tentou impulsionar Sazza porque ela conhecia bem Draco. Sazza simplesmente não era do seu gosto. Foi aqui que a diferença em sua obsessão se mostrou. A obsessão de Rivetingnit era um inferno de loucura que não permitia a existência de nada além de Draco. Mesmo que o próprio Imperador Celestial descesse dos céus, ele seria incapaz de mover este Yandere. No entanto, o mesmo não se aplicava a Draco. Sua fixação era calma e controlada que colocava a existência de Rivetingnit tão alta que seu próprio valor era uma merda aos seus olhos. Teoricamente era possível para ele amar outra mulher, mas nunca alcançaria o nível obtido por Rivetingnit. Mesmo que a segunda mulher tivesse passado por bons e maus momentos com ele, amando até a morte, ele ainda a abandonaria presumindo que ali Rivetingnit estivesse em perigo mortal, sem hesitação. Os dois estavam cientes da diferença de extremo em suas obsessões, bem como das características que se desenvolveram por causa disso. Mas deve-se compreender que essas obsessões românticas se desenvolveram como resultado de suas personalidades básicas e eram imutáveis. Rivetingnit era o tipo de mulher que ignorava o mundo por um homem. Ela também era do tipo que se permitia ser abusada sexualmente sem hesitação apenas para mantê-lo vivo. Sua lógica era terrivelmente distorcida no que dizia respeito a Draco, a ponto de ser aterrorizante. Ela não impediria Draco de construir um harém imperial desde que ele estivesse feliz com isso, mas ela também sabia que Draco não faria isso por conta própria, quer ele quisesse ou não. Afinal, o sujeito destruiu sua vida passada porque viu Rivetingnit sendo infiel. Sair por aí capturando bebês para um harém, isso não faria dele o maior idiota do mundo. De novo? Mas isso foi tangencial. Draco se despediu do posto avançado, sabendo que provavelmente seria sua última vez lá.
Ele havia dado algumas dicas ao tal Tony para ajudá-lo a conquistar o favor de Sasa. Draco teve certeza de que seus sentimentos pela garotinha eram genuínos quando o sujeito começou a chorar, chamando-o de ancestral enquanto se agarrava à sua perna. O casal maligno apareceu em uma clareira perto da aldeia dos nativos. Antes de irmos, estou curioso para verificar os detalhes do conjunto de equipamentos que fiz para mim. Além disso, quero que você beba a poção que fiz. Rivetingnit não fazia cerimônia. Tudo o que pertencia a Draco pertencia a ela e vice-versa. Ela engoliu a poção semi-lendária imediatamente enquanto um brilho dourado a rodeava. Rivetingnit imediatamente subiu de nível uma vez devido à melhoria de seu estado de ser. Ela agora estava no nível 9, 34%. Ela já havia compartilhado com Draco que havia adquirido uma poção lendária que concedia um ponto de habilidade de outro poder oculto chamado Rainha das Sombras. Ela era a primogenitora da classe oculta que Rivetingnit estava perseguindo, que era a mesma classe que ela tinha naquela época. Foi a classe Shadow Assassin. Esta classe difere da classe típica de assassino no fato de que Rivetingnit poderia usar magia. Claro, estava limitado à classe submágica das sombras, que estava sob a classe mágica das trevas. Ainda assim, era uma habilidade poderosa de se ter. Isso literalmente fez dela uma combatente terrível em sua vida passada. Rivetingnit nunca possuía uma arma semi-lendária como a espada de mana de Draco, mas ele nunca foi capaz de derrubá-la até que recorreu à ajuda de um poder oculto. Depois de limpar este posto avançado, ela deverá ser capaz de adquirir sua classe com a designação ideal. Isso também questionou qual era a utilidade da designação ideal. Não concedeu nenhuma habilidade legal e também não concedeu uma grande quantidade de pontos de habilidade. Por que então os jogadores da vida passada de Draco teriam se esforçado para pesquisar designações ideais para suas próprias classes ou para outras classes? Sem falar que saber era uma coisa, mas conseguir era outra. Nem todo mundo sabia onde conseguir uma poção lendária por meio de uma missão ou mesmo de uma simples compra até 15º ano do Bondless. Somente escalões superiores como Draco saberiam, sem incluir o método Richmond. No entanto, as pessoas ainda foram além para encontrar uma maneira de fazer isso. Por quê? O motivo foi tão surpreendente que foi assustador. Uma classe corpo a corpo era limitada à arma escolhida em que se baseava. A classe Avenger era uma variante da classe Spell Sword, que era uma subclasse da classe Swordsman. Isso significava que a aula era baseada e limitada à espada. A classe de Rivetingnit era a classe Shadow Assassin. Esta classe era uma variante da classe Assassin, que era uma subclasse da classe Rogue. Isso significava que ela estava limitada a lâminas curtas como adagas, facas ou estiletes. No entanto, uma vez que seu corpo alcançou a designação ideal, eles não tiveram limitação de equipamento. Uau! Isso significava que Draco poderia usar lanças, arcos, bestas e muito mais. Porra! O sujeito poderia até sacar um martelo com um escudo e um tanque como um rei. Agora era óbvio porque todos e suas mães desejavam a designação ideal. Mas isso era o que os membros do piso comum sabiam. O efeito real que deixou as verdadeiras potências loucas de luxúria, mas assustadas ao mesmo tempo, foi que o mesmo sem limitação se estendeu às habilidades de classe. Uau! Isso significava que Draco poderia aprender magia. Verdadeira magia. Este sujeito poderia lançar feitiços desde que adquirisse os livros de habilidades para eles. Ele poderia lançar qualquer elemento ou tipo de magia. Mesmo aqueles campos de magia limitados a classes extremamente ocultas, como sombra, tempo e espaço, estavam disponíveis para ele, desde que pudesse adquiri-los. O mesmo aconteceu com Rivetingnit. Ela poderia aprender as altamente cobiçadas habilidades de classe da classe Vingador, que forneciam impulsos passivos que rivalizavam com equipamentos épicos. As potências de sua vida passada decidiram por unanimidade suprimir esse conhecimento a todo custo. Mesmo os presidentes do mundo real não tinham conhecimento desta informação. Nesta linha do tempo, pode-se dizer que apenas Draco e Rivetingnit sabiam disso. Quanto a Sublime Notion, Rivetingnit ainda estava pensando em maneiras de adquirir outra poção lendária para ela. Afinal, Draco já havia usado o método comum, enquanto ela mesma conseguiu explorando seu gênero, beleza e afiliação de classe. A Rainha das Sombras favorecia mulheres lindas e desonestas, já que ela mesma era uma delas.
A beleza de Rivetingnicht a comoveu a tal ponto que ela jurou adotá-la como filha, não importando o custo. Nesse ponto, Rivetingnicht teve que fugir timidamente. O duo maligno finalmente chegou aos arredores da aldeia nativa, que parecia calma na superfície. Eles observaram todos os jovens vivendo suas vidas da melhor maneira possível com expressões neutras. Draco trouxe o conjunto Dragorugil azul que guardou para si antes de equipá-lo. Ele grunhiu enquanto o poder bruto e desenfreado percorria seu corpo repetidamente. Dragorugil, espada de uma mão, ideal, classificação, evoluível, Attic SPD, 3N, onde N representa Dex, DMG, 5N, onde N representa STRX e NT, refeito, maestria de fogo, aumento de dano mais 500% Dragorugil, placa peitoral, ótimo, classificação, evoluível, Dev, 500M, onde N é ND, refeito, resistência ao fogo, aumento de defesa mais 500% Dragorugil, Pauldrons, 2 ótimo, classificação, evoluível, definição, 300N efeito, resistência ao fogo, aumento de defesa mais 250% Dragorugil, Pauldrons, 2, ótimo, classificação, evoluível, definição, 300N efeito, resistência ao fogo, aumento de defesa mais 250% Dragorugil, protetores de braço, 2, ideal, classificação, evoluível, definição, 300N efeito, resistência ao fogo, aumento de defesa mais 250% Dragorugil, joelheiras, 2, optimal, classificação, evoluível, definição, 300N efeito, resistência ao fogo, aumento de defesa mais 250% Dragorugil, capa, ideal, classificação, evoluível, definição, 10N efeito, resistência ao fogo, aumento de defesa mais 50% Dragorugil, conjunto de equipamentos, 5 peças, ideal, classificação, evoluível, refeito, com 2 peças equipadas, conceda a habilidade passiva Dragon Heritage, com 3 peças equipadas, mais 15.000 HP, com 4 peças equipadas, mais 1.000 MP, com 5 peças equipadas, conceda a habilidade ativa Dragons Roar Herança do Dragão, habilidade passiva 100% de energia fonte de um dragão de alto nível Dragons Roar, habilidade ativa efeito, envia uma onda sonora que causa não 30N de dano, onde N é o dano de ataque total, a uma distância de 1N, onde N é o alcance de visão. Tempo de espera, 2 horas. Draco sentiu o poder ilimitado percorrendo-o. Ele tirou um livro brilhante de seu inventário, aprendendo instantaneamente. Era um livro de habilidade raro. Armagedon, feitiço ativo em grande escala efeito, uma bola de fogo contendo as chamas apocalípticas do submundo é gerada. O dano é calculado como 20N mais 20x, onde N é o número total de alvos ESA e NT duração, 1 minuto. Tempo de espera, 72 horas. Draco sorriu enquanto levantava a mão. Nele nasceu uma pequena bola de chama negra. Com um sorriso cheio de dentes, ele o expulsou. Que haja morte. Palavras do autor. Como se pode ver, o conteúdo original deste capítulo foi muito mal recebido. Decidi alterar muitas coisas para torná-lo mais palatável sem alterar o enredo central. Se vocês estão curiosos para saber o que estava lá antes, novos leitores, é só conferir os comentários. Se o conteúdo atual ainda for muito pesado, não há nada que eu possa fazer a não ser reescrever toda a história desde o início, o que não vai acontecer. Você pode me dar a sua opinião sobre todo o evento e revelação nos comentários. Não há necessidade de se conter, apenas desabafe sua raiva sobre mim. Esse papai aguenta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.